Boa tarde a todos. Queremos saudar todos vocês que escolheram nessa tarde compartilharem conosco deste momento de reflexão e especialmente de conscientização quanto à importância do livro espírita. Em nome da diretoria executiva da Federação Espírita Catarinense, abraçamos a todos os participantes e, em especial, o nosso querido amigo, convidado, Gabriel Salum, que fará a abordagem do tema de hoje, companheiro querido das terras do Rio Grande do Sul, membro da Federação Espírita Gaúcha, recentemente presidente, né, e que participou ativamente da construção do documento de sustentabilidade através do livro espírita do Conselho Federativo Nacional. E hoje, então, nos agracia com a sua presença, contribuindo conosco neste objetivo de trazermos e refletirmos sobre os pilares da sustentabilidade através do livro espírita. Queremos agradecer a participação de Leandro, que trouxe através da música a nossa sensibilização para este momento de reflexão. E para que possamos sintonizar as nossas mentes, buscar a harmonia interior necessária, nós convidamos a todos para que busquemos na prece esse recurso, dizendo assim: Senhor da vida, Pai infinitamente justo e bom, nesta tarde, reunidos, ansiosos por beber da fonte inesgotável da verdade libertadora, temos a grata satisfação de sentir as vibrações amorosas dos benfeitores espirituais que se fazem presentes, nos envolvendo nas suas energias renovadoras. Queremos, Senhor, agradecer por esta oportunidade do encontro fraterno, de cada um de nós, que embora geograficamente distante, estamos neste momento unidos em comunhão de pensamentos e permutando vibrações fraternais. Queremos em especial te agradecer, Pai amado, pela dádiva da doutrina espírita, a iluminar as nossas consciências e a dulcificar os nossos corações. Abençoa, Pai amado, os nossos bons propósitos. Fortalece em nós o propósito de vivenciar as revelações e as orientações que os imortais trouxeram ao nosso conhecimento através do livro. Permita, Senhor, que sensibilizados e inspirados na tarde de hoje, possamos ser aqueles que promovem a leitura edificante da literatura espírita. Abençoa, Mestre amado, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que juntos, irmanados no desejo de aprender um pouco mais, possamos tirar o máximo proveito do encontro desta tarde. Assim, Senhor, profundamente agradecidos por mais esta oportunidade, te rogamos que permitas que os emissários do amor possam permanecer conosco, nos inspirando, nos intuindo e nos amparando, para que esta tarde seja mais uma tarde muito especial,
Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Eu passo, então, a palavra a Luiz Antônio, vice-presidente de União e Unificação, responsável por esse projeto, segunda edição, né, Luiz? Do encontro segunda edição. Do Livro Isso Espírita mesmo. em Santa Catarina. Obrigado, Esther. Gostaria de dar boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos, aceitem o nosso abraço virtual. Infelizmente, ainda não podemos estar juntos presencialmente. Como a Esther falou, esse é o nosso segundo encontro em que a nossa federativa promove para trabalhar especificamente com o livro espírita. O primeiro encontro foi realizado presencialmente em Florianópolis em agosto de 2019, foi lá na sede do AHA. Eu já vi pelo nome dos participantes de hoje que alguns, inclusive, estiveram lá presentes. E, na ocasião, nós trabalhamos com um pouco mais de ênfase na diretriz 8ª do Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, que falava sobre a promoção do livro espírita como elemento essencial no cumprimento da missão do Espiritismo. Nós também trabalhamos analisando os objetivos e finalidades do livro espírita, trabalhamos com a questão da análise doutrinária de obras, e também trabalhamos com a questão da sustentabilidade, né? Que é justamente o tema que a gente vai abordar e vai aprofundar um pouquinho mais hoje. E nós entendemos que retomamos essa temática porque entendemos que ainda nós, né, todos os espíritas catarinenses e o nosso movimento, ele precisa conhecer um pouco mais, aprofundar e refletir bastante sobre essa questão da sustentabilidade envolvendo o livro espírita. E para nos auxiliar nessa questão, nós pedimos ajuda ao Gabriel Salum, né? Inclusive o Gabriel esteve presente no nosso primeiro encontro, foi um dos nossos expositores. E como a Esther já fez uma breve apresentação dele, né, o Gabriel tem uma grande, né, uma vasta experiência aí do movimento federativo, do movimento espírita, né? Ele foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul até o final do ano, em que o Antônio assumiu a partir desse ano. Ele também, hoje, né, o Gabriel volta para a área da comunicação social espírita, ele é o coordenador regional da Comissão Regional Sul do CFN-FEB, que abrange aí o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Gabriel coordena a área da comunicação social. Mas ele também tem uma vasta experiência dentro dessa questão do livro espírita, né? Ele participou ativamente da Comissão de Sustentabilidade, que foi criada pelo CFN-FEB, em que houve aí um grande período de discussão e debate sobre toda a temática do livro envolvendo o movimento espírita. E teve como principal resultado a criação do documento orientador, o livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita, que foi chancelado por todas as federativas através do CFN. Então, o Gabriel vem justamente nos auxiliar aí dentro das reflexões que a gente vai fazer sobre isso. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, nós te agradecemos pela tua disponibilidade em estar aqui conosco nessa tarde, e a gente passa a palavra aí para ti. Que Jesus te ilumine, te ampare, meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, Esther, amigos queridos que estão aqui conectados conosco. É uma alegria genuína, daquelas que esquenta o coração da gente, estarmos juntos mais uma vez para tratarmos dessa temática. Lembro de alguns, né? Estou vendo os rostinhos daqueles que estão de câmeras abertas aqui, daquele momento em que nós estávamos juntos aí em Santa Catarina, onde nos encontramos agora virtual e espiritualmente reunidos, a fim de que essas reflexões em torno do livro espírita elas pudessem fortalecer-nos a todos como trabalhadores e gerar entre nós a convergência necessária em torno deste recurso incomparável que é a literatura espírita para o cumprimento das nossas missões, para a felicidade das nossas vidas. Então eu quero agradecer, Estherzinha, Luiz e amigos todos da FEC, pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente, recordando que, para além de todas as tarefas institucionais que o movimento espírita nos pede, na promoção da regeneração do orbe, nós somos, antes de tudo, irmãos, amigos. E as nossas federativas, elas são instituições herdeiras
de grandes amizades, que graças a Deus nós temos podido continuar e também sorver da companhia uns dos outros. Então, muito obrigado por estarmos aqui. Recebam o abraço com o chimarrão gaúcho e com o nosso coração aberto, cheio de amor. Entrando especificamente no tema desta reflexão em torno do livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita, eu gostaria de recordar a todos, meus amigos, de uma das passagens talvez mais frequentes nos nossos estudos como cristãos. É aquele instante que está documentado, relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, em que Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Recordam-se todos dessa passagem? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E embora seja uma passagem muito frequente nos nossos estudos, nos grupos de estudo da doutrina espírita, na fundamentação de quase tudo aquilo que fazemos, é sempre interessante recordarmos deste trecho do Evangelho. Porque esse trecho do Evangelho de João, ele está intitulado Jesus e Abraão. Com quem Jesus conversava? Né? Em que contexto Jesus dialogava quando ele trouxe essa afirmativa de que nós conheceríamos a verdade e a verdade iria nos libertar? Ele dialogava justamente com aqueles que eram considerados a descendência, os filhos de Abraão. E eles viam a si mesmos como criaturas tementes a Deus, era assim que se compreendia naquele tempo, alinhadas, portanto, com o cumprimento da lei de Deus. E em determinado trecho de diálogo, Jesus traz essa afirmação e causa entre eles um estranhamento. Porque quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eles dizem, mas nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Por que o Senhor está dizendo que nós seremos livres quando conhecermos a verdade, se nós não somos nem nunca fomos escravos? E Jesus volta a explicar, dizendo a eles que todo aquele que, de certa forma, incorre, pratica o pecado, torna-se escravo do pecado. Pecado, hoje nós já compreendemos como sendo um desvio, como sendo um distanciamento íntimo, consciencial, ou nas nossas condutas, do cumprimento da lei de Deus, do cumprimento dessa verdade, que ele próprio, o próprio Cristo, resumiu como sendo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E afirmou que toda a lei e os profetas estariam reunidos neste maior mandamento. Então, esse estranhamento diante de uma escravidão nos serve a compreendermos que há verdadeiras prisões para a alma, na medida em que nós nos distanciamos da verdade que nos tem sido revelada. A verdade que nos tem sido revelada com Moisés, através da mediunidade, quando conhecemos os 10 mandamentos. A verdade que nos tem sido revelada com Jesus e o seu evangelho, e a lei de amor que ele nos apresenta. A verdade que finalmente nos tem sido revelada por terceira vez, pela doutrina dos espíritos, quando esta pleiade de benfeitores, em uma obra essencialmente coletiva, apresenta-nos novamente aquilo que Jesus prometera. Quando ele disse, eu vou para meu Pai, mas rogarei a ele que vos envie um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas, vejamos bem, e vos fará recordar o que eu vos tenho dito. Havia ainda parcelas desse entendimento da lei divina que nós não tínhamos maturidade para compreender inteiramente. Como aquela luz que, quando posta diante dos nossos olhos, nos ofusca, porque é forte demais. E Deus, sendo um Pai e educador perfeito, vai nos apresentando as suas lições na medida da nossa maturidade e da nossa capacidade de compreensão. Então, se hoje a verdade que nos está revelada é a terceira revelação, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, é nela que nós precisamos encontrar a liberdade definitiva para não voltarmos a nos escravizar nos nossos próprios equívocos. E por que nós estamos recordando esta passagem, meus amigos? Por que nós estamos conectando a verdade da lei divina
com as prisões dos equívocos humanos e com a liberdade pelo cumprimento da lei de amor. É porque o livro espírita não é nada menos do que o grande recurso de que nós dispomos hoje para não nos distanciarmos desta luz incomparável que é o Espiritismo. Hoje, nós somos, meus queridos irmãos e irmãs, mais de 15 mil instituições espíritas pelo Brasil. Nós estamos em dezenas de países do mundo com centros espíritas funcionando. E agora, com essa dimensão virtual do centro espírita, que ganhou uma especial relevância ao longo desses anos de pandemia, nós temos chegado a muitos lugares. Mas ainda há lugares em que a tecnologia não chegou e que os centros espíritas não estão fundados, mas que é capaz de chegar um livro. Um livro eletrônico, um livro físico, impresso, como este aqui, não importa. Mas ele é uma carta divina capaz de restabelecer o propósito, capaz de transformar a vida de qualquer um em uma página, em uma linha, ou na leitura persistente, a fim de que nós transformemos os nossos hábitos. Eu gostaria de vê-los, eu estou vendo várias carinhas sérias, porque o assunto é grave, né? Mas eu gostaria muito de ver o sorriso de vocês nessa hora, né? Quem é que consegue dar um sorriso aí? Vamos ver. Anderson, sai um sorriso aí, Janete, a Cris está meio séria também, Moacir já está quase sorrindo, falta bem pouquinho. É sorriso mesmo. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês está cercado de um monte de livros espíritas. A gente os tem nas estantes, a gente tem nos computadores, a gente tem até nos celulares. E esse recurso, ele precisa ser suficientemente cuidado e empregado a fim de que ele cumpra a sua tarefa. E o nosso papel como trabalhadores espíritas, diante da própria missão do livro espírita na transformação da Terra, ele é um papel protagonista. Trabalhadores, lideranças espíritas, facilitadores de grupos de estudos, palestrantes, expositores espíritas, evangelizadores. Todos nós temos uma responsabilidade, uma oportunidade que merece esse sorriso, de zelarmos pela sustentabilidade. E nós vamos compreender um pouco mais esse contexto, pela sustentabilidade que envolve o livro espírita, o nosso movimento e de que forma isso tudo se relaciona. Esse conceito de sustentabilidade, ele tem sido mais disseminado nos últimos anos, não é? Vocês têm ouvido falar bastante de sustentabilidade, não tem? E o que nos lembra, assim, a questão da sustentabilidade? Muito frequentemente a gente ouve falar de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, é muito forte isso, né? A gente falar de sustentabilidade ambiental, vamos falar sobre isso hoje, inclusive. E também a gente ouve bastante a questão da sustentabilidade financeira, né? Então se fala bastante isso. Será que esse investimento é sustentável? Que este empreendimento ele é sustentável? Mas além desses dois vieses, em que esse conceito tem especialmente se difundido, do aspecto ambiental, do aspecto financeiro, econômico, sustentabilidade ele é um conceito muito mais amplo e ele não é um conceito assim tão novo. Ele é alguma coisa que já se vinha desenvolvendo desde o século XVIII e que nós, inclusive, resgatamos essas compreensões do que fosse a sustentabilidade, né, do conceito de sustentabilidade, neste documento que foi apresentado, de certa forma, aí pelo Luiz, e que serve de base para todas as reflexões que nós estamos trazendo hoje, porque é uma obra coletiva. Este documento que se intitula O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita Brasileiro, a cuja leitura nós remetemos todos aqueles que se interessem por bem cumprirem o seu papel e cuidarem desta riqueza, onde estão resguardadas aí muitas verdades, a fim de nos libertarem e libertarem a muitos irmãos nossos dos equívocos do materialismo. E lá neste material que nós estamos falando, no opúsculo do nosso movimento espírita brasileiro, nós vamos encontrar, inclusive, Allan Kardec tratando de sustentabilidade.
Existe um texto de Allan Kardec que está lá em Obras Póstumas, Vias e Meios. Já leram esse trecho de Kardec? Em Obras Póstumas, Vias e Meios? Se não leram, leiam. A gente vai encontrar Kardec preocupado especialmente com a sustentabilidade do movimento espírita que nascia. E lá em Vias e Meios, nós separamos um trechinho para trazer aqui a nossa reflexão. Quando Kardec afirma o seguinte, meus amigos, vejamos bem, palavra do codificador. É de lastimar, sem dúvida, nos diz Kardec, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra, ele está falando da obra Movimento Espírita, se prende à questão da humanidade terrena e seu bem-estar. Que já não se trata, vejamos só, olha a profundidade dele, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. Mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. E ele continua afirmando-nos, finalmente, o próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio de caminho. Apreciemo-nos, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo. Pode nos parecer, em uma primeira leitura, que Kardec estava falando aqui apenas de questões financeiras, porque ele destaca aspectos materiais que são muito importantes. Mas muito mais do que isso, e muito acima disso, ele está nos trazendo um conceito de sustentabilidade à luz do Espiritismo. Ele nos diz que sustentabilidade é fundar alguma coisa de positiva e durável. Que sustentabilidade não é apenas um impulso, não é apenas a emissão de algumas ideias filosóficas. Allan Kardec nos diz que sustentabilidade é apreciarmos os meios de que dispomos, a fim de não sermos parados, forçados a parar no meio da nossa empreitada, no meio do caminho, a fim de que nós não sejamos surpreendidos com a sementeira vazia e com toda uma terra pela frente, agora estou falando de orbe terreno, inclusive, a ser semeada. Então, o conceito de sustentabilidade, para nós, meus amigos, existem muitos mundo afora. Mas para nós aqui, o conceito que nos interessa é o conceito espírita de sustentabilidade, que nós poderíamos dizer que é a ocupação presente trazida por Kardec, de realizarmos ações, de avaliarmos meios, a fim de não comprometermos o futuro. E mais do que isso, de prepararmos, de prospectarmos um futuro de progresso em todos os aspectos morais e intelectuais da humanidade. É amplo esse nosso conceito. E ele tem tudo a ver com o livro espírita. Existem muitos vieses de sustentabilidade que nós podemos perceber, que se concretizam, que se constroem, que se edificam a partir desse alicerce que é a literatura espírita para absolutamente tudo que nós fazemos no âmbito do nosso movimento. Então, quero convidá-los, né? Já que nós descobrirmos que sustentabilidade não é um modismo, não é o marketing do presente, mas que é um conceito espírita também, especialmente trabalhado pelo codificador, e vamos encontrar Jesus trabalhando sustentabilidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso adiante aqui também. Já que isso é alguma coisa que está de acordo com os nossos princípios espíritas, eu quero convidá-los a esmiuçarmos um pouco mais, com base também neste documento nacional que foi construído por todos nós, de certa forma, pela representatividade das nossas 27 federativas, junto à Casa Máter do Espiritismo, que é a FEB no Brasil. Vamos olhar um pouquinho didaticamente para pilares de sustentabilidade, correlacionando-os com o livro espírita. Podemos proceder dessa forma? Estão todos bem até aqui? É? Que bom, eu gosto muito que a gente pode ir enxergando vocês. Ó, o Anderson disse que está tudo ok, né?
que é importante que nós estejamos juntos e qualquer coisa eu vou recordar junto com o Luiz. Vão colocando questionamentos, comentários ali no chat, né? Porque a gente vai ter oportunidade de apreciá-los logo após esse primeiro momento, que é um pouquinho mais expositivo. Pois bem, um primeiro aspecto, meus queridos, de sustentabilidade que nós queremos trazer aqui à reflexão é justamente uma sustentabilidade doutrinária. Será que o livro espírita é um elemento que confere sustentabilidade doutrinária às nossas ações no centro e no movimento espírita? O que lhes parece? Será que ele é um elemento importante para que doutrinariamente o que nós fazemos seja sustentável? Aí talvez alguns estejam pensando, bom, tem livro que contribui para isso, mas outros que não, né? Alguém aqui já passou por algum livro que se diz espírita, mas na verdade não é? Alguém já topou com algum mal-estar ou até algum desconforto de entendimento em função de que as referências que as pessoas estavam buscando de espiritismo não eram referências concordes com Jesus e Kardec? Eu tenho certeza, porque eu estou vendo aqui trabalhadores mais experientes, outros um pouco mais jovens, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já tem alguma caminhada na seara espírita. E nós certamente já topamos com circunstâncias das mais diversas, que às vezes já se apresentam de modo extravagante, chocante. Às vezes são prisões. Sim, aquelas prisões de que Jesus falava na passagem do Evangelho de João que nós trouxemos aqui. E existem exemplos que eles são patentes. Com todo o respeito e carinho do mundo, meus amigos, quantas das instituições que se dizem espíritas e que se esforçam por sê-lo ainda estão aprisionadas em luzes coloridas? Quantas, muitas vezes, ainda condicionam o entendimento do Evangelho a dialogar com alguém que esteja mediunizado necessariamente? Em quantas situações a eficácia do passe tem sido remetida a algum tipo de gestual ou de veste? Quantas vezes a gente se aflige, nós mesmos, né? Quando perguntam para a gente, tu és espírita, assim, então me diz uma coisa, lá no terreiro que tu frequentas, como é? Aí a gente para um pouquinho, né? Respira, explica. E nós tomamos todo o cuidado para não reeditar os nossos atavismos do passado e desrespeitarmos quaisquer outras confissões religiosas ou linhas filosóficas. Mas é bem verdade que a doutrina espírita é uma ciência que tem o seu próprio método, que tem o seu objeto específico de estudo. Ela é uma ciência que tem o seu vocabulário. Ela é uma filosofia que traz, a partir do método experimental indutivo, empregado por Kardec nos fenômenos espíritas, as grandes respostas das questões da humanidade, respondendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o sentido da vida na Terra. E o Espiritismo é uma religião na perspectiva de consequência moral daquilo que a ciência comprova, que a filosofia reflete. E, portanto, nós somos religião religare pela melhoria da conduta humana, que nos aproxima verdadeiramente de Deus. Mas nós não somos a religião dos ritos exteriores. Nós não somos a religião dos dogmas inquestionáveis. Nós não somos a religião das hierarquias sacerdotais. Então, todas as vezes, meus amigos, que essas práticas elas se alojam nas nossas instituições, de certa forma, a própria caridade é vulnerada, porque nós estamos retardando a libertação da criatura humana das algemas da ignorância e condicionando a questões exteriores a reforma que é íntima. E a literatura espírita genuína, ela será sempre este manual de autoconhecimento com Santo Agostinho. Será sempre este aspecto terapêutico de transformação com Joana de Ângeles. Será sempre o grande guia condutor de nós mesmos e da vida com Jesus e Kardec. Por isso que o livro espírita nos traz um primeiro viés de sustentabilidade que é doutrinário.
Porque quando nós resguardamos os princípios espíritas, nós estamos tendo um agir sustentável, estamos construindo um futuro em que as pessoas se libertem pelo conhecimento da verdade e não se aprisionem pelas enganações da literatura pseudo-espírita, que não tem outro objetivo senão retirar a credibilidade do próprio espiritismo ou manter a infelicidade por perseguições, por mágoas, por inimizades espirituais que se transformam em obsessões. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala da autoridade da doutrina espírita, nós vamos encontrar esta perspectiva da universalidade do ensino dos espíritos, dizendo-nos que é justamente nesse ensino universal e coletivo que reside a força do espiritismo e a causa de que ele seja tão rapidamente propagado. Eu vou pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, justamente nesse item 2, a autoridade da doutrina espírita, quando nos diz que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Qual é? A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. O que está nos dizendo isso? Resgatando também um pouco do método que construiu o Espiritismo, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Dizendo-nos que o bom livro espírita, ele não pode trazer afirmações que só constem nele. O bom livro espírita não nos pode trazer afirmações que só tenham vindo através daquele médium e que sejam contrárias àquelas que constam da codificação que foi submetida a este crivo coletivo. Allan Kardec correspondia-se, ele não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha o direct do Instagram, mas Allan Kardec correspondia-se com o mundo inteiro. E ele tinha o cuidado de confrontar as revelações que ele tinha por um médium com revelações que tinha de outro médium, de lugar diferente e de médiums que não se conheciam entre si. E ele só trouxe para o corpo da codificação espírita aquilo que estava submetido a esse crivo e a esse critério, a esse controle universal dos ensinos dos espíritos. E aí hoje, às vezes a gente vê, olha só, a gente quer novidade. Aí chegou aquela capa estranha, aquele nome de espírito que a gente não consegue nem pronunciar, muitas vezes. Teve um que uma vez eu cheguei num centro espírita e as pessoas se levantavam e sentavam durante a própria palestra, Luiz, e eu não entendia por quê, né? Eu estava fazendo a palestra, mas o público era um público itinerante, né? Uma hora estavam sentados, outros levantavam, saíam. Ao final, muito, né, cuidadosamente, eu perguntei o que estava acontecendo. Mas aí me disseram que existia um benfeitor, cujo nome tinha para lá de 10 sílabas, eu não consegui nunca memorizar aquilo. Né? Era uma coisa, um nome muito estranho. E que existia um médium psicografando orientações daquele benfeitor durante a palestra, e por isso que as pessoas não ficavam na palestra, elas iam buscar aquilo tudo. Aí a gente vai percebendo, né? Porque não era o Gabriel que estava falando na tribuna, nós estávamos falando de espiritismo e de obras coletivas, mas havia alguém dando vazão a obras individuais, certamente anímicas e inoportunas. E isso acontece bastante conosco. Aliás, boa parte das nossas dificuldades doutrinárias nos centros espíritas estão na superficialidade do conhecimento doutrinário ou, às vezes, nos enganos que são estabelecidos por uma literatura que não é verdadeiramente espírita. Então, aqui, meus queridos, queria afirmar com vocês este primeiro pilar de sustentabilidade que nos é trazido pelo livro espírita, a fim de que nós possamos, finalmente, encontrar aquilo que está trazido por Allan Kardec em obras póstumas, quando ele nos afirma o seguinte: os espíritas do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa.
sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. A sustentabilidade doutrinária se correlaciona diretamente, portanto, com um outro aspecto de sustentabilidade, que é a sustentabilidade ética, que também está diretamente ligada ao livro espírita. O que é ética, meus amigos? Que compreensão nós podemos ter da ética e da moral à luz do espiritismo? Vamos buscar um pouquinho, né, no nosso arquivo. Como é que nós compreendemos a ética e a moral na nossa perspectiva? Parece-nos que é o livro dos Espíritos que vem em nosso socorro nesta compreensão, especificamente lá na questão de número 629, quando afirmarão os benfeitores a Allan Kardec que funda-se, né, a moral, a ética, elas fundam-se na observância da lei de Deus. E compreendendo que nós precisávamos de uma explicação um pouquinho mais clara, os espíritos prosseguiram e disseram o seguinte: o homem procede bem, e poderíamos dizer, o homem age moralmente bem, eticamente bem, quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso é muito forte. Tudo faz pelo bem de todos. Ora, na estrutura do movimento espírita, nós temos papéis a serem desempenhados. Os nossos órgãos federativos, a nossa querida FEC, assim como a FERGS, onde nós servimos, assim como a Federação Espírita Brasileira, estas instituições, elas têm o seu papel, o seu compromisso, também descrito por Allan Kardec, quando ele nos fala da comissão central. Nós vamos encontrar isto no projeto 1868, e nós vamos encontrar Kardec descrevendo atribuições de uma comissão central. E por que ele falava de comissão central, queridos? Porque à época já surgiam centros espíritas em toda parte. E o receio natural que poderia se observar e que era traduzido pelos espíritos era o receio da leitura que fizemos há pouco, de que nós não tivéssemos princípios comuns, que nos tornássemos seitas à parte, por falta de algum elo que nos conectasse a ponto de que nós mantivéssemos a unidade. E foi assim que as nossas instituições foram sendo fundadas. Cada federativa é uma comissão central com atribuições especificamente descritas pelo codificador. Lá no projeto 1868, também sugerimos a leitura do item A Comissão Central. E lá nessas atribuições, a de número 7 fala que às federativas incumbe analisar e publicar tudo aquilo que seria trazido às pessoas como sendo doutrina espírita. Cuidar das publicações. Cuidar das publicações. Por quê? O Luiz vai saber muito bem disso e talvez vocês já tenham tomado contato com essa realidade. Às vezes, queridos, em uma semana, federativas como as nossas recebem 10, 15, 20 títulos espíritas novos que foram lançados pelas mais diversas editoras. Porque existe um interesse muito grande nesse mercado que somos nós. Estatisticamente, os espíritas são aqueles mais escolarizados no Brasil, dentre os religiosos, e também são aqueles que têm a maior condição socioeconômica. Esses são dados do censo do IBGE. O que conhecemos até então, o censo de 2010. Né? De 2020 atrasou um pouquinho, logo a gente vai ter esses dados renovados, porque esse está em curso. Mas segundo o censo IBGE, 2010, nós somos os religiosos mais intelectualizados e também os que possuem a maior disponibilidade e condição financeira. Então, nós não podemos desprezar o fato de que nem todos os livros que se dizem espíritas, eles são lançados com o único objetivo de difundir o espiritismo. Existem agentes no nosso meio, no mundo materialista em que nós vivemos, que estão muito mais interessados em outros retornos que não seja a difusão séria
do Espiritismo com os seus princípios rígidos resguardados. E aí nós vamos encontrar as federativas desempenhando este papel destinado por Allan Kardec, porque as nossas federativas, elas têm comissões, assessorias, áreas do livro espírita, como for, que se encarregam de cumprir essa atribuição, que é analisar as obras que são publicadas. E isso não é a restauração do Index Prohibitorum Livrorum. Não é a nossa postura de religiosos do passado. Não, porque nós não proibimos ninguém. Nós não excomungamos ninguém. Nós não incineramos ninguém. Mas nós fazemos o quê? Nós esclarecemos, nós orientamos. E nós precisamos ser criaturas prudentes naquela tarefa que desempenhamos. E aí, feito este esclarecimento mais amplo, eu retorno à questão da sustentabilidade ética, em compreendermos que aquilo que fazemos é fazer tudo para o bem de todos. Quando o Centro Espírita decide colocar um livro espírita à disposição daqueles que lá estão, divulgar um livro numa palestra virtual, ofertar um livro num e-commerce, o primeiro pilar de sustentabilidade que precisa estar posto é a sustentabilidade doutrinária, sobre a qual nós falamos e continuamos falando agora e continuaremos sempre, que é saber, este livro é verdadeiramente espírita? E como sabermos se este livro é verdadeiramente espírita? Analisando-o sob os critérios de Allan Kardec. Mas essa análise é para ser uma análise individual? Não é o que a universalidade dos ensinos dos espíritos nos ensina. Essa análise precisa ser uma análise coletiva, com critérios coletivamente construídos, porque enganar uma pessoa é muito fácil, não é? Mas enganar uma equipe é muito mais difícil. E se essa equipe está exercendo o papel que uma federativa tem para exercer, ainda mais claro ficará que este trabalho essencial de análise de obras irá filtrar os livros que precisam ser disponibilizados ou promovidos ou divulgados. Não se está cerceando o centro espírita de nada. Mas qual centro espírita que tem estrutura para analisar 20 obras em uma semana? 15 obras em um mês? Com todas as tarefas que a gente tem, especialmente agora, depois da pandemia, quando os centros espíritas estão lutando para funcionar nos dois planos, na dimensão virtual e na dimensão presencial, sem perder campo. Nós não estamos, muitas vezes, precisando de mais trabalhadores? Pois é. As federativas, elas amparam os centros espíritas, inclusive na análise de obras. Então, quando eu digo o seguinte, eu, centro espírita, quero comprar um livro de uma distribuidora A, B ou C, que não é a minha federativa, a questão aqui não é dinheiro. Pelo menos não é dinheiro principalmente. Mas é saber se este órgão é uma comissão central, indicada por Allan Kardec, e que analisa os livros espíritas que vão ser comercializados. Porque eu tenho que pensar se aquilo será o bem de todos. Se eu estou pensando na minha comodidade, se eu estou pensando no meu caixa, se eu estou pensando na minha convicção particular, ou se eu estou pensando em todos. Em não ludibriar quem vai entrar pela porta de um centro espírita, físico ou virtualmente, e precisa sair dali com uma orientação segura, uma boa leitura para fazer. Em não desperdiçar os recursos que aquele livro gera, fazendo com que eles deixem de circular para fortalecer a união, a unificação do movimento espírita e venham a enriquecer entidades empresariais que nem sempre estão comprometidas com os nossos valores. Fazer tudo para o bem de todos é compreender que uma missão como a nossa, estabelecida lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, a nossa missão é destruir o materialismo. Ela é uma missão muito ampla. E ela não pode ser cumprida por uma pessoa sozinha. Ela não pode ser uma missão cumprida por um único centro espírita. Quem é o centro espírita que sozinho vai destruir o materialismo no mundo? Não. É uma missão essencialmente coletiva. Então, se eu sou espírita, estou diante do livro espírita, eu preciso pensar nesse contexto, que quem cumprirá a missão do espiritismo na Terra não serei eu, seremos nós. E nós, no caso, somos o movimento espírita, a organização humana pensada pelo Cristo, a fim de que a terceira revelação pudesse abrasar a terra das suas dores. Temos que pensar no bem de todos. E não é na conveniência imediata. É saber se aquele livro também está trazendo retorno para instituições que sejam veneráveis,
É saber se aquele livro está fortalecendo órgãos que irão cuidar de centros espíritas vulneráveis, se ele está deixando recursos no seio dessa família. Então, a sustentabilidade ética para nós é não colocarmos jamais os valores do mundo e os cifrões do mundo acima do nosso compromisso de mantença recíproca da família que somos e de sustentarmos uma obra doutrinariamente rígida, a fim de que a caridade não esfrie pela vulneração dos nossos princípios. E podemos pensar ainda sobre outros vieses, meus amigos. Estamos aqui pincelando, né? Porque o livro espírita, ele também se conecta com uma sustentabilidade que nós chamamos de sociopolítico-cultural. Com essa sustentabilidade da convivência. E aqui nós vamos encontrar o benfeitor Emmanuel, lá na obra A Caminho da Luz, dizendo-nos o seguinte, vejamos bem o que nos diz Emmanuel, e que vem fundamentar, de certa forma, a sustentabilidade sociopolítico-cultural de que nós estamos falando. Ele diz o seguinte, Allan Kardec, todavia, Emmanuel na obra A Caminho da Luz, Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. E voltando, queridos, ao próprio codificador, quando ele nos fala, de novo, lá da Comissão Central, no Projeto 1868, ele diz que nós, reunidos, porque nós somos a FEC, nós somos a Federação Espírita Catarinense. A FEC não é uma sede física em qualquer lugar do Estado. A FEC é uma organização espiritual humana, ela é uma rede que é integrada por cada centro espírita e por cada trabalhador, por cada coração que está conectado com a sua tarefa. E por isso que Allan Kardec nos diz, falando da Comissão Central, ele fala em um foco de atividade coletiva, atuando no interesse geral. E vejamos nós, e onde se apaga toda a autoridade pessoal. Este codificador, não é? Eu tenho certeza, pelo sorriso que eu estou vendo de vocês, e pelos movimentos oculares, buscando fatos na memória, que vocês lembraram agora de alguma situação em que essa frase seria muito oportuna. Um foco de atividade coletiva atuando no interesse geral e onde se apaga toda a autoridade pessoal, porque o personalismo tem sido a razão das nossas quedas. O personalismo tem sido a fissura das nossas fascinações. E o livro espírita, ele, quando bem empregado, de forma consciente e coletiva, no nosso meio, no nosso movimento, ele é capaz de gerar também esta sustentabilidade de convivência. Essa sustentabilidade que forma equipes. Essa sustentabilidade que não permite que nenhum tipo de tarefa repouse sobre uma criatura ou duas, porque essas poderão mais facilmente desviar-se do propósito ou mesmo da doutrina espírita. No nosso documento orientador, a sustentabilidade sociopolítico-cultural está definida como sendo a ampliação e o fortalecimento da união dos espíritas e da unificação do movimento espírita, a formação de lideranças espíritas e o trabalho em equipe. E não se faz nada disso sem livro espírita. Quantas brigas, né, queridos? Quantos conflitos, quantas separações acabam se estabelecendo porque os nossos princípios não são comuns. E aí é a minha opinião, é o meu centro espírita, não é o nosso movimento espírita que se estabelece e a gente briga. Já repararam o seguinte? A gente tem uma diretriz que o Luiz gosta muito, a Esther também, vocês também, eu gosto demais, que é a diretriz 5 do plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. A multiplicação dos centros espíritas. Porque a gente tem lacunas Brasil afora, de locais em que não existe centro espírita, que fica muito distante para as pessoas chegarem. E às vezes, até onde tem uma densidade demográfica muito grande, nós não temos casas suficientes a fim de que todas as pessoas tenham fácil acesso ao espiritismo.
Agora me digam uma coisa, ainda que seja mentalmente assim. Qual é o principal método de fundação de centro espírita que a gente vem utilizando através dos anos? A gente briga, né? Aí as pessoas brigam, não se suportam mais dentro de um centro espírita e abrem outro. Mas não precisa ser assim. Às vezes o que acontece é a gente dá uma opinião, aquela opinião não é aceita e a gente funda uma casa para ser que nem aquela música, para ter um centro espírita para chamar de seu, mesmo que seja só eu, né? A base dessa desunião é muitas vezes o livro mal visitado, o livro mal priorizado, o mau livro apresentado falsamente como espírita. Agora, o bom livro espírita, ele nos ajuda a tirar essas escamas do ego que nos toldam a visão. E aí a gente compreende que está inserido em uma obra coletiva muito mais facilmente. Nenhum centro espírita, meus amigos, cumprirá a sua destinação espiritual separado dos demais. Essa sustentabilidade que o livro espírita traz é para compreendermos com Paulo de Tarso que nós somos todos um só corpo e parte uns dos outros. Não é isso que o apóstolo nos diz? Que nós somos todos um só corpo e parte uns dos outros? Pois é. O livro espírita traz essa compreensão, essa amálgama que vai nos precavendo da desunião, que vai nos auxiliando na formação de sucessores a fim de que as nossas tarefas não pereçam. Isso é a sustentabilidade sociopolítico-cultural que o livro espírita nos traz. E aí vocês devem estar pensando, mas será que o Gabriel vai fugir da raia, né, Luiz? E não vai falar da tal da sustentabilidade econômica? Por que nós não falamos ainda disto? Vocês sabem que uma vez a gente se sente muito em casa aqui, né, conversando com vocês assim. Uma vez a gente teve uma reclamação da federativa no Procon. E você sabe que a reclamação não era de uma pessoa que foi na livraria e comprou um livro. Não. A reclamação era de uma liderança espírita. Porque no estatuto da nossa federativa diz que um dos deveres estatutários, e o fundamento disso é doutrinário e espiritual, dos centros espíritas, é de fidelidade. A palavra é essa mesma, né? Que vem de fides, vem de fé. É de fidelidade à editora e à distribuidora federativa. Isso é uma diretriz espiritual, doutrinária de unificação para proteger o centro espírita e o seu frequentador da circulação de obras malsãs, uma vez que não existe em cada centro espírita uma comissão de análise de obras estruturada coletivamente para fazer o filtro dessa enxurrada de livros pseudo-espíritas que andam por aí. Aí nos disseram que aquilo era algum tipo de prática abusiva de consumo. Outros diziam que era a tal da venda casada, mas a gente nem entregava uma coisa junto com a outra. Eu até fui, na época eu estava na presidência da federativa, fui responder ao PROCON. Ainda bem que eles entenderam, né? Aquilo que era que o próprio companheiro, irmão nosso, não havia compreendido bem. Porque o dinheiro, para nós, ele é uma decorrência das demais sustentabilidades. Porque nós precisamos, sim, como Allan Kardec nos dizia em Dias e Meios, ao início da nossa reflexão, trouxemos, nós precisamos apreciar os meios de ação e fazer com que esses meios, eles não nos façam parar a meio de caminho. Emmanuel escreveu, gente, um livro inteiro sobre dinheiro. Já leram o livro de Emmanuel que chama Dinheiro? Emmanuel tem um livro com esse título, Dinheiro. Leiam, Psicografia de Chico Xavier. Jesus nos fala em dinheiro. Jesus nos traz noções que nós precisamos compreender. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a descrição de como funcionava a primeira comunidade cristã. É esse o título mesmo da passagem que está em Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade cristã. Pois é. E lá nos diz o seguinte, né? Até vou pegar para a gente aqui, para ser bem fiel à leitura, aqui dos nossos Atos dos Apóstolos. Vamos ver se eu encontro ele aqui, pertinho de mim.
como a primeira comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. E aí quero convidá-los a experimentar a ambiência espiritual disto. Vamos juntos? Está todo mundo aí com a gente? Olha só que bonito. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só. E ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e havia em todos eles grande graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Vou repetir. Pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada qual conforme a necessidade de cada um. Essa comunidade que nos serve de espelho ao longo dos séculos, as pessoas se sentiam como um só. Não havia necessitados entre os nossos irmãos da primeira comunidade cristã. E era distribuído a cada qual segundo a sua necessidade, porque todos entregavam aquilo que tinham. Então se poderia gerar essa ambiência fraterna com os recursos materiais, inclusive. No nosso movimento espírita, quando uma federativa, a sua distribuidora, a sua livraria, compra um livro, ela usa um dinheiro que sai de algum lugar. Sai do seu caixa, que é o caixa central. Ela compra esse livro para disponibilizar esse livro aos centros espíritas e aos leitores espíritas. Só que esse livro, às vezes, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para ser vendido. E esse dinheiro está ali, porque ela precisa manter os centros espíritas, cuidar deles. Quando esse livro ele é comprado, o valor dele retorna ao caixa central para que a federativa possa disponibilizar mais um. Não é diferente com aquelas federativas que são editoras. Isso também está nas atribuições da Comissão Central elencadas por Allan Kardec. O que acontece, na verdade, e Kardec usa esse termo do caixa central, está lá falando também da Comissão Central em Obras Póstumas, precisa ler esses trechos. Ele fala que, quando a gente edita ou publica uma obra, a gente adianta um valor que depois volta ao caixa central. Mas que a circulação desse recurso precisa dar-se dentro da estrutura do movimento espírita, a fim de que nós possamos suportar, muitas vezes, sabem o quê? Eventualmente, nós teremos que fazer uma doação de algum livro ou outro para alguma instituição que não tenha condição de adquiri-lo. Eventualmente, nós vamos ter que disponibilizar obras básicas quase que pelo seu preço de custo, a fim de que a crise financeira que abarca a humanidade não prive as pessoas do conteúdo espírita. Eventualmente, nós vamos emprestar livros, fazer consignações até para um evento, para uma feira de livros. A gente faz tudo isso, né? Eu estou vendo a cabecinha do Luiz fazendo assim, a gente faz tudo isso. Mas a gente não faz isso por uma prioridade comercial. O movimento espírita, ele também é, e o termo é de Kardec, um negócio de administração, o que significa que nós empregamos todos os meios financeiros e técnicos necessários a fim de que esse mesmo movimento ele tenha nutriente para alimentar os seus centros espíritas. Porque sermos todos um só corpo e parte uns dos outros significa que nós não podemos desprezar uma célula porque está doente. Significa que nós não podemos nos multiplicar dentro do centro do nosso corpo ou do movimento espírita com outros valores que não sejam esses, porque no corpo, né, meus amigos, a célula que se multiplica sem atender o interesse do todo, nós chamamos de câncer. E muitas vezes nos tira a vida. Essas lições trazidas pelo apóstolo, juntamente com Kardec, nos servem aqui. Juntamente com a primeira comunidade cristã, para nós compreendermos que dinheiro é importante, sim. Que dinheiro não é tabu. Que dinheiro é pauta de Jesus, de Kardec, de Emmanuel, de vários outros bons espíritos. E que nós não podemos imaginar que ao desprezarmos a operação livreira, que é protagonizada pela federativa de cada estado, nós não estaremos vulnerando também uma sustentabilidade econômica do próprio movimento. E desviando recursos para a distribuidora A, B ou C,
que podem utilizá-los para publicar mais obras pseudo-espíritas, ou mesmo que eles estejam vendendo um bom livro. Para nós, a sustentabilidade, que precisa ser ética, doutrinária, sociopolítico-cultural e então financeira, significa um canal ético de circulação do livro. Precisa pensar de que forma o livro chegou no centro espírita. E para nós, esse canal ético se chama Comissão Central, Organização Federativa, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita Brasileira. Fui eu que inventei isso? Não. Além de toda essa fundamentação que nós trazemos, nós vamos encontrar em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com a narrativa do nosso querido Humberto de Campos, trazida à mediunidade confiável de Chico Xavier, que a organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil. Então não se trata mais de imposição clerical, não se trata mais do dogma inquestionável, se trata da fé raciocinada e da liberdade preservada, fazendo-nos compreender a interdependência que constitui a rede espírita. Eu preciso, sim, direcionar o dinheiro para que ele volte ao caixa central e para que ele possa cuidar do mais frágil. Os centros espíritas têm realidades plurais, diversas, mas quem equilibra essas realidades ao tentar cuidar de todos é justamente este elo que são as nossas editoras, livrarias e distribuidoras das federativas. E assim, meus queridos, finalmente, nós podemos chegar no último aspecto de sustentabilidade para encerrarmos essa nossa breve e singela reflexão. Porque o livro espírita nos traz sustentabilidade doutrinária, ética, sociopolítico-cultural, sustentabilidade econômica, financeira, mas ele também é um fator que saneia o ambiente. A gente não estava falando de sustentabilidade ambiental? Pois é, o livro também é ecológico. Porque não é pelo livro espírita que a gente descobre que reencarna. Não é pelo livro espírita que a gente descobre que nós estamos todos conectados, interconectados, de certa forma. Pois é. Nós vamos encontrar, meus amigos, inclusive nas nossas obras básicas, essa referência. Lá em A Gênese, no capítulo 14, nós vamos encontrar a afirmativa de que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se haja submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. O que significa que aquilo que eu faço aqui impacta acolá. O espiritismo é essencialmente ecológico, mas sustentabilidade ambiental para nós, além de ser a preservação das águas, do solo, dos recursos que o planeta nos oferta, além de ser tomarmos decisões com os nossos combustíveis, com os nossos meios de gerar lucros, que não nos privem da saúde logo ali, para nós sustentabilidade também se refere a ambientes espirituais. E os ambientes espirituais, eles são compostos, sabemos nós, das nossas emanações mentais, das nossas ondas de pensamento. Antes mesmo que o nosso corpo se apresente aos sentidos dos nossos irmãos encarnados, as nossas emanações, a antessala da alma, que é o nosso perispírito e todas as suas expansões, já ocupam os ambientes. Nós sabemos disso. Por isso que às vezes nós sentimos alguns lugares como sendo acolhedores e outros muito desagradáveis. Por isso que alguns lugares nos trazem paz ao coração e outros nos fazem tomar de uma grande aflição. Nós somos sensíveis. E como preservar ambientalmente os nossos ambientes? É cuidando dos recursos, sim. É tornando o centro espírita sustentável, e existem muitos e bons livros espíritas orientando esses aspectos, mas, acima de tudo, é pela boa literatura espírita otimizarmos o conteúdo das emanações que nós fazemos para o mundo constantemente. Uma das características do espírito imortal, com letra maiúscula, o ser inteligente da criação, é o pensamento contínuo. Isso nos diferencia dos outros reinos. O reino nominal tem pensamento contínuo, o que significa que a gente não para jamais de interagir com os ambientes em que nós estamos. E a forma que nós temos de atrair os bons espíritos, e muitas vezes de neutralizar a influência dos maus,
é através de uma sintonia que se estabeleça pelos conteúdos que nós escolhemos. Sustentabilidade ambiental é a escolha cotidiana das nossas leituras. Como fica o lar da gente depois do Evangelho? Como fica a nossa intimidade depois de uma leitura de um bom livro espírita? Não fica saneada, fortalecida, equilibrada? É isso que nós precisamos fazer. Quando nós temos, por exemplo, iniciativas como um Clube do Livro. O que o Clube do Livro faz? O Clube do Livro segue uma orientação de Kardec, dizendo-nos que nós poderíamos popularizar a literatura espírita fazendo impressões em escala. É verdade. É um aspecto de sustentabilidade econômica? Sim. Mas principalmente isso? Não. Um Clube do Livro é essencialmente uma medida de sustentabilidade doutrinária, porque quando ele é implementado por federativas, ele só faz com que sejam divulgadas em grande escala obras previamente analisadas. Mas, para além disso, o Clube do Livro é uma ação de sustentabilidade ambiental também. Vocês já imaginaram a potência que é 1.000, 2.000, 5.000 pessoas lendo um bom livro espírita durante aquele mês em que o livro foi distribuído no clube? E quantos outros, né? Porque o mesmo livro às vezes passa por 5, 6, 7 pessoas. Que impacto isso tem na psicosfera? Esse termo empregado por André Luiz nas suas obras. Que impacto tem um Clube do Livro na psicosfera da Terra, do nosso estado, das nossas cidades? Essa quantidade de pessoas lendo o livro que o clube distribui em larga escala significa que a gente vai reduzir criminalidade, significa que a gente vai reduzir violência, significa que a gente vai prevenir suicídios, significa que a gente vai superar junto depressões, que nós vamos prevenir abortos, significa que a gente vai disseminar o espiritismo também pelo pensamento, essa força fantástica do espírito que não pode ser negligenciada. Então, meus amigos queridos, agora sim, chegando ao final dessa reflexão tão singela, nós queremos deixar esta afirmativa de Jesus, com que iniciamos o nosso trabalho, muito viva nos nossos corações e nas nossas mentes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cultivareis o livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita brasileiro, a fim de que isso nos liberte das algemas da alma, das algemas do materialismo, e nos transforme de pacientes, vitimados muitas vezes pelas escolhas equivocadas, em agentes de disseminação do amor e do bem, sendo entregadores de livro através das nossas boas ações. Que Deus os abençoe a todos. Gratidão pela paciência e pelo carinho e pela oportunidade de trabalharmos juntos, Luiz.